Só o seu salário não vai te deixar rico. Essa é a certeza que eu tive quando eu caí na real e percebi que eu precisava fazer o meu dinheiro trabalhar para mim e não eu trabalhar para o meu dinheiro. Para quem não me conhece, eu sou o JP Invest e te ajudo a ter mais inteligência financeira. Para começar, você precisa saber que a culpa não é sua. Desde muito cedo, quando nós estamos na escola, nós não aprendemos a ter educação financeira, a investir o nosso dinheiro, comprar ações, a empreender. Esse é um tipo de conhecimento que você precisa ir atrás. Então, se você ainda não é organizado financeiramente, corra atrás, tome essa decisão, porque com certeza o seu eu do futuro vai te agradecer. Eu, desde muito cedo, eu sempre fui organizado com o dinheiro. O pouco dinheiro que eu pegava, eu sabia que se eu gastasse, eu ia ficar sem. Então, desde cedo, eu aprendi a ter essa educação financeira. Então, é algo que você vai nivelando a cada ano que passa. Você vai lapidando e você vai se desenvolvendo. Isso faz muita diferença quando você toma essa decisão e começa a colocar em prática. O mais difícil é você criar o hábito. Então, o mais importante é você começar. Então, o primeiro passo é você reconhecer que você precisa ter educação financeira. Ter educação financeira é você colocar a sua vida financeira em ordem, conseguir pagar as suas contas todos os meses, conseguir se pagar primeiro, guardar aquele dinheirinho todos os meses. Não importa a quantia, o mais importante é o hábito que você cria. E no longo prazo, depois que você criou essa memória no seu corpo, você consegue guardar valores maiores. O mais importante é você criar o hábito. Lembre-se disso. Feito isso, você colocou a sua vida financeira em ordem. O próximo passo é você criar a sua reserva de emergência. A reserva de emergência é algo que provavelmente você já ouviu falar, só que poucos conseguem fazer a reserva de emergência também, porque é um valor que acaba se tornando um valor alto, porque ele é basicamente 6 meses do seu custo fixo mensal, se você for CLT, e 12 vezes o seu custo fixo mensal se você for uma pessoa que é autônoma, que empreende, que não tem um salário fixo. Então, quando você coloca a sua vida financeira em ordem, você precisa alcançar a sua reserva de emergência, porque quando você alcança esse valor, você está apto para começar a investir. E aí o que você precisa fazer é buscar o conhecimento para que você tome as melhores decisões. Os dois principais investimentos que eu acredito que são investimentos que você deve levar para a vida inicialmente é comprar ações e fundos imobiliários. Os dois têm propostas diferentes, mas eles caminham lado a lado, porque os dois de alguma maneira vão colocar dinheiro no seu bolso. Os fundos imobiliários, você está investindo em imóveis e vai receber aluguel deles todos os meses. Antes de você investir, você precisa aprender como que funciona a dinâmica dos fundos imobiliários, quais são os prós, os contras, quais são os segmentos, onde você pode colocar o seu dinheiro. Quando você tem essas informações básicas, você está previsível para tomar melhores decisões. Então tenha em mente que isso é muito importante, você saber algumas informações antes de você começar a comprar os fundos imobiliários. Ações também não é diferente. É importante você saber em qual setor você está investindo, como que funciona a dinâmica daquele setor, se é um setor perene, que é algo para a vida toda, por exemplo, empresas de transmissão de energia elétrica, empresas de transmissão, geração de energia elétrica, são setores perenes, então é uma boa opção. Além delas, tem muitos outros segmentos que você precisa entender se é viável você fazer aquele investimento. Um setor que eu não compro, que eu não acho interessante é varejo. Por que varejo? Não tem um bom histórico ao longo dos anos. Então, em relação a ações, você precisa saber quais são os melhores setores para você investir o seu dinheiro. Sabendo quais são os melhores setores, você começa a escolher as grandes empresas. Esses são os tipos de informação que você precisa saber para que você tome melhores decisões, porque aí você vai fazer uma compra, uma aquisição e não vai se arrepender. Por exemplo, se você comprar ações de empresas de aviação, é um tipo de segmento que não tem um bom histórico e não é recomendado que você compre, porque as empresas de aviação no Brasil, elas têm
uma vida útil. Então você precisa ter isso em mente, é saber onde você está colocando o seu dinheiro. Sabendo dessas informações, com certeza você vai fazer boas escolhas, tanto em fundos imobiliários, que você vai receber aluguel todos os meses, quanto em ações, que tem uma dinâmica um pouco diferente, mas ainda assim é uma ótima opção. Por que eu falei dinâmica diferente? Ações, diferente de fundos imobiliários, elas pagam os dividendos por período. Então, dependendo do segmento, ela pode te pagar os dividendos, seja mensal, bimestral, trimestral, anual. Então, você precisa buscar essa informação para saber qual é o segmento que você vai investir e qual é o período que ele vai te pagar. Então isso é um ponto importante também na hora de você fazer essa escolha. Essa trajetória, apesar de ser simples, poucas pessoas pagam o preço de passar por esse trajeto, de colocar a vida financeira em ordem, de começar a guardar o seu dinheiro, de criar uma reserva de emergência. Depois de fazer isso, começar a entender como que funciona fundos imobiliários, ações. Apesar de ser simples, poucas pessoas pagam esse preço, porque hoje em dia a gente vive em um mundo muito ansioso. Mas se você seguir esse passo a passo, buscar o conhecimento, entender que você precisa seguir um trajeto, com certeza você vai ter êxito. Então, reflita bem sobre essas etapas, sobre o que você precisa fazer para que você consiga vencer os obstáculos e começar a ter resultados. Eu tenho certeza que você, seguindo dessa forma, você vai ter muito êxito. Porque primeiro, colocou a vida financeira em ordem, começou a guardar dinheiro, criou a reserva de emergência, entendeu como que funcionam os investimentos, começou a fazer as suas opções de fundos imobiliários e de ações. Com certeza você vai ter muito êxito. E após isso, você começa a buscar ter mais estratégias para que você alavanque os seus investimentos, receba mais dividendos cada vez mais e construa um grande patrimônio. Isso vai fazer muita diferença para você. Eu espero que esse vídeo tenha te auxiliado e te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, clica no canal para se inscrever e acompanhar os nossos conteúdos. Um abraço e até a próxima.